Vamos falar sobre as plantas do inverno, gente. Durante cada estação do ano, os cuidados com as plantas na nossa casa precisam ser diferentes. Isso é muito importante mesmo. No inverno, a importância desses cuidados se torna ainda maior, pois as baixas temperaturas podem ser sentidas por elas. Quem traz essas dicas maravilhosas pra gente é o cuidador de plantinhas da nossa estação fria, é o paisagista Sidney Fernandes. Tudo bem, Sidney? Boa tarde, Sidney é demais, é muito bom quando você vem aqui. Muito obrigado, viu? Obrigado aí pela presença, viu? Seja bem-vindo também conosco aqui, viu, Sidney? E a gente no começo do programa estava falando que o Léo já falou, as minhas plantinhas sentiram esse inverno. Sidney, então é verdade, as plantas sentem também frio? Sentem. A maioria das plantas que a gente tem aqui no Brasil, elas evoluíram no sistema tropical. Então você tem um inverno nas grandes cidades, principalmente, em que a umidade do ar diminui muito, elas começam a ter aquelas murchas, o que mesmo aconteceu com essa lavanda, apesar de ser uma planta que aguenta inverno, o ar muito seco do inverno pode causar isso. E a temperatura abaixo da média de 18, a média, então você tem picos negativos de 10, 9, 11, faz com que elas não consigam mais manter a puxada de água delas do solo e elas entram em dormência. Né? Olha só. Então, o ar seco e a temperatura baixa de uma espécie para outra, por exemplo, as palmáceas, elas continuam sempre verdes, mas algumas outras espécies, como por exemplo essa samambaia, algumas plantas europeias, ou até as nossas, como os ipês, por exemplo, ficam totalmente sem folhas para se defender dessa baixa temperatura. É uma defesa? É uma defesa no sentido metabólico. Elas evoluíram nesse sentido de guardar energia para passar o período seco, sem água, né, os ventos frios geralmente, para na primavera, com toda a força, dar aquela florada espetacular para atrair os polinizadores. Olha, coisa interessante. Então são estratégias de sobrevivência. Você trouxe uma outra aqui, eu coloquei até aqui embaixo, que estava cobrindo você. O que é esse aqui? É um manacá? Esse é o manacá da serra. Eu já fiz trabalhos e no vídeo eu levei ele com flor, então caiu no meio do vídeo. Então aprendi a lição, como novato de televisão, e trouxe ele em botões. Essa é aquela planta que a gente vê na calçada, que tem a flor de mais de uma cor. Tem uma branca, tem uma rosa e aquela rosa escura. É o manacá, não. Dentro de uma única? De uma única planta. Não, a mesma planta. Elas têm parentesco com as quaresmeiras. Então eu estou falando daquelas plantas que a gente vê a partir de fevereiro, março, abril, maio, junho até agora, que dão essas flores nos tons de roxo, lilás, né? Essa é aquela que tem a flor na mesma cor, sem perfume. A outra é manacá de cheiro, é uma outra planta. Essa aqui é a que não tem cheiro, fica rosa, branca e um lilás mais forte na mesma planta. Que é uma estratégia que ela desenvolveu para guardar, atrair o polinizador aonde tem mais pólen. Tá? Olha que por isso que ela difere a cor. E os polinizadores acompanham isso. Como é a evolução. Eu trouxe ela para o pessoal entender que era uma planta para ser plantada em pleno sol. No inverno, não adianta você encharcar quando ela fica meio assim sequinha, ela solta as folhas naturalmente. O que eu quero dizer é que você não precisa fazer muita coisa, por exemplo, com as nativas nossas. Apenas ajuda ela limpando um pouquinho as folhas secas. As folhas os galinhos secos, ela mesmo solta, ó. Tá. Vai caindo sozinho e ela passa a ter cada vez mais as flores na copa e ela dá aquela florada espetacular. Você um pouquinho antes da florada, entre maio e junho, você não precisa regar ela em excesso e vai reduzindo até julho. E aí você consegue ter essa florada espetacular do manacá da serra. Olha que interessante. E ele é de clima serrano, por isso ele tanto aguenta o calor, né? Como no inverno ele aguenta aqueles ventos frios da serra. Tem uma planta que ela não tem um aspecto muito bonito quando ela não está com flor, mas é uma das mais espetaculares da Mata Atlântica, é muito usada atualmente, é uma das mais vendidas atualmente, procuradas no mercado, né? Que é a Tibuquina mutabilis ou manacá da serra, não. Olha, Santo André tem muito manacá, porque é muito próximo ali da serra, né? Tem bastante. É ali mesmo, que você vê bacana. Como é que a gente faz para proteger essas plantas no inverno? Agora vamos para dentro de casa, né? Bom, primeiro você começa pelo solo, seja num vaso, num jardim. É importante quando chega o inverno perto do seu auge, que você cubra o solo para protegê-lo. Por quê? Pelo ar ser mais seco e aquele solzinho de inverno, que parece até que não vai causar problema, mas ele causa problemas, você tem uma evaporação muito forte. Então, para proteger o solo é que é o segredo, você faz com que a água dure mais tempo no solo. Então você cobre com casca de madeira, casca de pinos, cobre com palha, resto de grama, deixa secar um pouquinho e cobre, principalmente no jardim. Dessa maneira você não precisa, quando voltar a primavera, ficar regando. Essa proteção que você dá vai manter a microflora, tanto do vaso quanto do jardim, em atividade.
Mesmo que a planta fique feinha, ela volta no seu tempo normal depois. Tá? Esse é um dos processos. E do solo para cima, que é importante a gente fazer, é ir reduzindo a rega e mantendo com o dedo, checando se o solo, o substrato está apenas úmido, saindo um pouquinho no dedo. Úmido, não tem que estar muito molhado, né? Todas as 4 que estão aqui não gostam de solo encharcado, e muito menos no inverno. Aí você pode realmente matar a planta, porque aquela água que você colocou a mais pode sufocar a raiz dela, com a redução de oxigênio, ela pode apodrecer. Olha só. Tá? Bom, você estava falando a respeito de dentro de casa, essa é uma renda portuguesa, Exatamente. Né? E ela também, inclusive, fica muito bem dentro de casa. Fica. Dentro de casa eu preciso ter também esses mesmos cuidados? Sim, porque na fisiologia dela, ela trabalha bem com ar seco nas folhas. Tá? Então, ela não precisa de muita umidade como as plantas a samambaia que a gente tem, né? As brasileiras, a amazonas, que são folhas maiores. Ela trabalha com ar seco razoavelmente bem, porém, no substrato dela, ela precisa de umidade. Então, você fica preocupado e pensando sempre em manter úmido esse substrato onde tem esses rizomas aqui, ó. Tá? Que é um caule rizomatoso, aqui, que é o que se prende sobre a terra. É isso aqui, ó, tá? Sim. Que é onde vai ter a brotação. Então, você mantendo isso com uma leve umidade toda semana, pode ser, começa com um dia sim, um dia não, depois vai aumentando no inverno, ela vai soltar folhas um pouquinho cor de cobre, né? É só você puxar, não precisa fazer mais nada. E se for um lugar um pouquinho sombrio demais na sua casa e ela reduzir muito, você pode podar os ponteiros dela para ela voltar. É só cortar as pontinhas, tá? E deixar ela um pouquinho quieta por alguns dias, depois você vai voltando com a régua um dia sim, um dia não. E ela vai brotando. Não se assuste, porque ela é uma planta da Oceania, muito rústica, ela aguenta a seca, ela aguenta ataque de pragas. Você só tem que acompanhar ela toda semana para ver se está tudo bem com a planta. Legal, legal. E nessa época do ano, as plantas precisam de um substrato diferente, ou um tipo de adubo diferente? Não? Eu vou dar uma dica de um adubo caseiro. Ela adora, ela gosta muito de cálcio, essa planta, uma questão metabólica e tal, ela evoluiu para esse caminho. Então, quando você toma o leite, sobra aquele final do leite da caixinha, né, que tem um pouco de magnésio, um pouco de cálcio, você põe água até a metade, um pouco mais, e rega ela pelo menos uma vez por semana. Olha aí, gente. Durante o inverno. Bem levinho. Você vai ver. Não é para botar leite, não é pouquinho, viu, gente? E esse leite é até bom como um bom fungicida. Você pode fazer 1:10 numa garrafa e borrifar. Inclusive, todas elas aceitam essa proteção dos fungos, tá? Dentro de casa. Que legal, que legal. E você pode passar só por isso. Quando chega na primavera, no começo, ou em agosto, no final do inverno, que está terminando a passagem do inverno para a primavera, você pode sim pôr um adubo. O pessoal faz com borra de café, tem gente que... Eu gosto mais dos orgânicos, né? Mas se quiser colocar um adubo com nitrogênio mais alto, ou N mais alto, tem nas casas especializadas, é só colocar sempre uma dose baixa e depois vai aumentando com o calor, né? Conforme vai avançando as estações mais quentes. Mas nunca em excesso no inverno, porque a planta não usará, tá? Ela não vai puxar. Ela não vai puxar tanto. Ela não vai usar. E os foliares no inverno também não adianta, porque a relação umidade e folha, e abertura de estômatos que a gente fala, é mais no verão e na primavera. No inverno ela quase não vai usar. Sim. É no solo, tá? E a estratégia mais importante é a cobertura mesmo morta. Casquinha de madeira, faz essa brincadeirinha durante o inverno se você quiser com leite, que é muito bom para todas elas, principalmente nas samambaias, tá? E joga alguma coisa quando estiver chegando a primavera. Um cobertor, é isso que eu ia falar, um cobertor. Excelente. Uma ajudada para dar uma aquecida nelas. Obrigado. Agora, você trouxe também outros 2 exemplos aqui de plantas que são interessantes para o inverno, que aguentam as temperaturas mais baixas, né? Quais são esses outros exemplos? São todo mundo gosta de ter, né, as plantas aromáticas em casa. Do que nós fizemos em outros programas, eu separei 2 que nós não falamos muito, que é a malva e a lavanda. Tá? Porque elas ficam com essa beleza. Por exemplo, a lavanda começa a preparar, não dá para ver porque está muito pequenininho ainda, mas a lavanda começa a preparar já botão de flor. Aqui, ó, é difícil ver, mas ele já começa, pontinha. Tá? Algumas você tá vendo aqui, algumas gente? lavandas são criadas também em estufa, algumas você já tem no comércio umas primeiras já com flor. Mas eu consegui hoje essa com esse botãozinho, infelizmente fiquei devendo. Mas está aqui. O que quer dizer? Que você pode fazer um jardim que no inverno você tem flor. A malva também, algumas malvas, como essa que é parente do gerânio, ela vai dar no auge do inverno uma florada. Então eu estou sugerindo que além, por exemplo, que você pode fazer chá, você pode fazer aqueles cremes para tratamento externo com a lavanda, ou fazer para as afecções da garganta, o chá com a malva, que é maravilhosa, você pode usar em grande quantidade e preparar no seu jardim para no inverno tê-las
ainda esteticamente enfeitando o seu jardim. Porque é uma planta de inverno, de lugares que tem bastante frio. França, por exemplo, faz muito frio. Exatamente. E se planta muito esse tipo de planta, se planta muito esse tipo de planta, antes das uvas, né? Que é para bater um pouquinho a temperatura, para baixar, aumentar um pouquinho a temperatura no caso, né? Excelente lembrança. Segurar um pouco. Para segurar um pouco, né? Essa variedade se deu bem no Brasil, aqui do lado, em Cunha, tem o lavandário. É lindo. E ela faz um favor enorme com as abelhas, né? Você pode ter um mel de, como a gente já falou uma vez aqui, se produz um mel de alta qualidade com as flores dela, que ela tem uma produção alta, né, de néctar. E você pode ter elas com flor alegrando o seu jardim, alegrando. Essa aqui ela vai bem, ela cai um pouco mais quando você pendura, que nem uma samambaia, você tira a estaquinha, ela começa a soltar esses galhos e começa a fazer mais ou menos como ela. Que lindo. Que linda mesmo. Os gerânios conseguem fazer isso. E a lavanda você coloca numa área mais seca, com insolação na borda do jardim, que chega nessa época do ano, vai dar exatamente o auge do tempo quente, no hemisfério norte. Então, para nós, o auge, você faz essa simulação, dá uma enganada nela e ela pensa que ela está no auge do hemisfério norte e dá floradas lindas de agora para a primavera. Né? Olha só. Tem uma sisteminha de poda que você faz com a mão, das folhas secas, ó. Tô até mostrando para você. Só tirar essas folhinhas mais secas aqui. No pé exatamente. Joga no próprio pé dela. Vai tirando, esse caule vai ficando emadeirado, como a gente fala, e aí ela forma aquela estrutura redonda lindíssima e enche de flor. Que é também da família do alecrim, não é? Da mesma família. É tudo uma família só. Né? Muito legal. E as frutíferas? Bom, as frutíferas que tem que ir para zero de poda. Você poda radicalmente no inverno. São, vamos dizer, do sul do Rio de Janeiro até Rio Grande do Sul, você pode considerar as de clima frio que a gente tem aqui. A uva, né, o figo, a amora. A amora não muito, porque a gente conhece os pés de amora, a gente larga eles em casa, mas a amora é bom você podar. Ela dá ramos novos bem mais cedo do que o inverno. Porque no inverno ela já começa a se preparar para dar flor e fruta, né? Mas principalmente o figo e a uva, você poda elas radicalmente, todas têm um métodozinho para você. A gente ensina no nosso canal e tem muita literatura também ensinando na internet. Você podar ela de uma forma radical para que você tenha brotos novos e é nessas folhas, e é nesses brotos novos que elas vão dar as frutas. Por isso que se poda radicalmente. Isso é importante, né? Você sabe que meu sogro tem medo de podar. Eu também tenho, viu? Eu já falei para ele, tem que podar, tem que tirar, arrancar. As europeias... não arranco, não tiro. Aí chego lá, está crescendo um monte de coisa, uma atrás da outra. Cobra energia e às vezes o resultado é uma frutinha que não é tão legal. É o que eu falo. Mas se você aprender a podar, se você estiver em casa e quiser fazer uma coisa relaxante, um aprendizado que não precisa de longo prazo, você não chega nem a médio prazo para aprender o básico de você podar um figo, uma uva, tá cheio de literatura, nós temos nosso canal também. Pratica, aprende, que você vai ter, os resultados são maravilhosos, por exemplo, de uma uva Niágara, né? Você consegue aquele cacho. E você consegue em casa, tá cheio de vídeos mostrando isso. Só. Tá, o figo também é fácil, é um ótimo aprendizado. Você vai errar no figo e ele vai aguentar. Ele é um aluno iniciante, ele aguenta bastante o aluno iniciante, né? Agora, se eu tenho lá o meu jardim, lá em casa, e eu noto que agora no inverno começaram a murchar as minhas plantinhas, eu comecei a perdê-las. Elas não são, obviamente, plantas indicadas para esse clima, mas o que eu posso fazer para naquele momento ali ajudá-las para não perdê-las? Se elas estiverem num ponto do jardim um pouquinho mais escuro, porque o sol mudou de posição no inverno e ela tomou mais tempo de sombra do que de sol, vai acontecer muito isso que você está falando. E aí ela vai ser atacada por fungos, que é o mais comum de acontecer. Aí você limpa essas folhas que estão com fungo, vai lá, tira, tá? Leva ela para um lugar que você perceba no jardim. Se for vaso, mais rápido, você não pede para alguém transplantar para um lugar com mais insolação e menos umidade ao longo do dia e quase que não regue ela. Aí joga para zero a régua, começa de 5 dias depois, só umedecer o vaso. E observa se esses fungos vão voltar. Tem o negócio do leite? Tem. Pode aplicar o leite diluído, pode usar a calda bordaleza, que é um produto que nós já falamos aqui, à base de cobre, que tem uma toxicidade baixa e pode ter uma planta que você gosta, uma planta importante, né, na decoração da sua casa, que você não quer perder de jeito nenhum. Pode usar a calda bordaleza, que ela age bem no inverno. Ela consegue cobrir as colônias de fungo rapidamente e evitar a perda da planta. Perfeito, é demais. Muito bom, muito bom. Olha, muito obrigada, viu? Porque foi bem esclarecedor, inclusive, para que você em casa possa também manter o seu jardim sempre florido e bem cuidado. Obrigada, viu? Obrigado a vocês. É isso aí, deixa eu passar os contatos aqui do Sidney, ó.
Paisagem Jardim Sem Limites. Isso, Coisa tudo linda. junto. Paisagem Jardim Sem Limites. Tem também o YouTube. contato dele Esse é no YouTube. Ó, você viu que ele falou dos canais? Entra lá no canal dele, ele ensina muita coisa legal, viu? O Sidney é demais, vai ensinar você a fazer a poda correta. E tem também o telefone, que é o 11 96 7191 306. É isso? Muito obrigado. Falei certo? 967-19 1306. É isso aí? Exato. Sidney, obrigado novamente, Obrigado viu? a vocês. Prazer em Mais recebê-lo uma vez, aqui. é um prazer estar aqui. Muito obrigado gente. mesmo.